Bom, vamos então dar sequência. Esse aqui é um problema, né, que para resolver esse problema aqui, o equilíbrio de partícula não resolve. Então, antes de sair fazendo conta, eu tenho que entender qual que é o problema. O problema é esse aqui. Eu tenho um corpo rígido, no caso aqui, esse cano aqui, 3 dimensões, né? Y, X e Z. Você vê que o pessoal já marcou aqui, ó, Z, Y, tá vendo? O pessoal, quando vai fazer o ensaio, sistema de eixos no quadro é fácil de fazer, é só riscar. Mas no problema é um pouco mais complexo você fazer com que essas coordenadas daqui correspondam ao que eu vou usar lá nas contas. Então esse sistema aqui vai ter uma força aqui, empresta o seu vetor força esse. Vai ter uma força aqui, ó. Esse aqui é melhor. Vai ter um vetor força aplicado aqui. Podia ser em qualquer ponto. Podia ser em qualquer ponto desses dois eixos aqui. E esse vetor força vai querer com que esse corpo gire para cá. Ele só não vai girar porque tem uma corda aqui segurando. Certo? A pergunta que se faz, o problema que tem que determinar é qual que é a força que está nessa corda? Em função dessa aqui que está sendo aplicada. Considerando que ele vai se comportar como um corpo rígido. Certo? Então eu vou usar todo aquele conjunto de hipóteses, conceitos e ferramentas matemáticas para resolver esse problema aqui. Ok? Vamos supor que eu já peguei as coordenadas dele. Eu vou desenhar aqui as projeções vamos colocar aqui 600 milímetros, 400 milímetros, 300 milímetros. Então vou posicionar aqui as barras, os eixos, né? Vai ser representada pelos eixos. E esse apoio que eles fizeram aqui, muito criativamente, com rolão de desodorante, certo? Esse apoio aqui, ele é um apoio que permite rotacionar em qualquer direção. Vamos tirar aqui. Ele pode rodar, ó, em qualquer direção. Só que a translação é restrita. Esse apoio recebe o nome de junta universal. Né? É uma junta universal. O que é a junta universal? Ela trava as translações, mas ela libera as rotações em torno de todos os eixos. Esse aqui é o apoio real. Como que eu represento isso no meu problema? Eu coloco uma esfera e um tronco de cone com esses tracinhos. Isso aqui é a representação de uma junta universal. Então, quando eu enxergo isso aqui no desenho, eu tenho que saber o que ele é na realidade. Ele tem que construir igual, senão não vai dar erro. Né? Por exemplo, se ele travar qualquer rotação, já não é esse tipo de apoio aqui. E vai ter agora um cabo. Aí vamos tentar colocar mais ou menos do jeito que ele está aqui. Esse ponto aqui, ó, ele está nessa linha aqui de trás, da metade para cá e um pouco para baixo, não é isso? Vamos colocar ele aqui. E ele foi amarrado no meio. Eu vou colocar essa distância aqui. Se é 600, vamos só tentar botar aqui 150.
E essa altura aqui, $150, eu preciso da profundidade aqui, né? Vamos botar 50. E essa distância daqui para cá, vamos botar 50 também. Então aqui é 50, 50, 50. Certo? Um cubinho aqui. 50, ele está 50 afundado. Ele está 50 aqui para baixo. Está 50 aqui para frente. Certo? E 50 aqui nessa outra direção. Não, aqui não tem direção nenhuma, aqui ele está aqui embaixo. Aqui não tem, só isso aqui. Vamos botar o nome A, B, C, D, E, F. Eu vou querer qual é a força que está de C para F. Vamos colocar aqui no ponto, não está no ponto D, está mais para cá. Uma força de 100 newtons. E essa distância aqui, vamos botar, isso é 400, vamos botar 350 aqui, ó. Aqui para cá. Então já fiz todas as medidas, eu fiz o projeto antes. E agora eu quero saber qual que é a força que está atuando aqui na corda. Então, antes de sair fazendo conta, quais são as condições de equilíbrio do corpo rígido? Somatório das forças, 0. Né? E somatório dos momentos, 0. Se é em torno de eixo ou em torno de ponto. Né? Como que a gente vai resolver esse problema aqui? Então, eu já tenho as ferramentas. Né? Eu já tenho as ferramentas. Aí eu posso fazer, ó, o somatório dos momentos em torno de um ponto igual a 0. Porque aqui no apoio vão ter reações de apoio, não vão? Por que ele não desce? Porque tem uma reação aqui para cima. Nem vai para cá, porque tem uma reação paralela a X. Por que ele não vai para frente? Nem para trás? Porque tem uma reação em Z. Tem forças aqui aplicadas no apoio, só os momentos que não tem. Lá no apoio de baixo também tem 3 forças, aqui tem 3 forças. Ou uma força com 3 componentes, uma força com 3 componentes. Aí, eu sei o seguinte, a condição de equilíbrio é somatório das forças igual a 0, somatório dos momentos igual a 0. Lá no equilíbrio de partícula, eu fazia o somatório das forças igual a 0 na partícula. Eu já sabia onde era a partícula e fazia o somatório das forças sobre a partícula igual a 0. E aqui no corpo rígido? Onde que eu vou fazer esse somatório de forças? De onde que eu vou fazer esse somatório de momentos? No centro de massa? Mas eu não tenho esse conceito. No meu modelo eu apresentei o conceito de centro de massa. Então, somatório das forças em todas as direções, mas aí eu vou, por exemplo, nessa linha de raciocínio, como é que você começaria o problema? Primeira coisa, quantas forças tem aqui nesse, além das forças que estão na reação de apoio, né? No caso aqui eu vou desprezar o peso das barras. Então, desprezando o peso das barras, olha a hipótese, desprezando o peso das barras, né? E além das forças que eu tenho aplicadas sobre os apoios, quantas forças eu tenho aqui? 2. Então vamos raciocinar com essas 2 forças. O que eu vou fazer com essas forças? Elas estão concorrendo em um mesmo ponto? Não está. A questão é, como que é o que eu falei para vocês. Qual é a conta que eu tenho que fazer? Fala aí. Montar um sistema equivalente. Então, qual seria a alternativa para montar um sistema equivalente?
C, no mesmo momento que ela aplica. Aí eu vou colocar a força de 100, eu vou jogar ela no ponto C e levar um momento. Então, isso aí, essa fase é descobrir qual conta fazer, certo? Aí você tem que raciocinar se realmente vai fazer sentido você fazer essas contas. Agora vamos tentar, isso aqui dificilmente você chega na solução, você enxerga, porque a solução do problema ela é simples depois que você enxerga ela. Até você enxergar, né, a gente fica fazendo essas tentativas. Ah, eu vou pegar essa força que está em 100 e jogar para C. Mas se eu jogar para C, o que vai acontecer? Eu tenho que levar um momento que 100 provoca em C. E aí eu vou chegar com uma força em C, um momento em C, e aí o que eu vou fazer? Somatório das forças em C? Qual que é a intensidade da força CF? Eu não sei. Então como é que eu vou somar a força se eu não sei a intensidade dela? Eu sei a direção e o sentido, não sei? Ok? E outra coisa, essas forças que estão no ponto A e no ponto E, elas vão provocar momentos aqui também, não vão? Eu não sei, eu sei os valores dela, porque pelo menos se eu for pegar as componentes X, Y e Z, tem 3 forças aqui, 3 forças aqui, eu vou ter que levar todo mundo para lá. Para construir um sistema equivalente, né? Eu vou jogar todas as forças para um único ponto, tem que levar todo mundo. Me parece então que não vai funcionar essa conta aí. Eu vou chegar a fazer conta e não vou conseguir resolver o problema. No caso, a gente tem 2 forças. Essas 2 forças aplicam momento em cada um dos pontos. Como o sistema está em equilíbrio, então a somatória dos momentos seria igual a 0. Sim. Então a gente conhece o momento da força de 100 newtons, mas a gente desconhece o momento da força F. A gente conhece o momento da força de 100 newton. Momento é sempre de força em relação ou a eixo ou ao ponto. Em relação a que ponto? Em relação, por exemplo, ao ponto D ou ao eixo DB, por exemplo. O momento da força em relação ao eixo DB. Nós já estamos usando, alguém que já tem mais experiência no assunto, já está dando outra abordagem. Por que o AE? Por que o AE? Por que não qualquer outro eixo? Aí é que vai entrar a experiência. Não, ele pode estar girando em qualquer lugar, mas por que o AE? Quem me disser por que o AE vai ganhar umas 3. Porque no momento aí você elimina 2 forças. Eles são pontos fixos. Você ganha um vale ponto, mas eu quero outra resposta. Hã? Não vão sair do lugar durante... Não, nenhum ponto vai sair de lugar porque está em equilíbrio, certo? Mas numa rotação eles não sairiam. É um eixo que, se eu for rotacionar, ele não sai do lugar. Mas qualquer outra grande vantagem? As forças dos apoios, quais os momentos que elas vão provocar sobre o eixo AE? 0. Por quê? Porque ela está sobre o próprio eixo. Se ela está sobre o próprio eixo, quanto que dá o vetor posição? 0. O R vetorial F vai dar quanto? 0. O lambda R vetorial F vai dar quanto? 0. Então eu já elimino de cara 6 forças. E aí só sobra essas 2. Sem falar que em torno de AE, os pontos não saem. Todos os demais pontos se deslocam durante uma eventual rotação, certo? Os únicos pontos que não vão se deslocar durante uma eventual rotação é o ponto A e o ponto E. Matematicamente, as forças que eles provocam sobre o eixo AE o momento que eles provocam sobre o eixo AE é 0, não é isso?
Então eu já sei o seguinte, essa força aqui, ó, vai provocar um momento em torno de AE? E essa aqui vai provocar um momento em torno de AE? Quando eu somar um momento dessa força com o dessa, tem que dar quanto? Aí eu já sei qual conta fazer. Eu vou fazer o somatório de momento de força em relação a um eixo, não em relação a um ponto. Essa transição é difícil, certo? Essa transição é difícil. Saber qual conta fazer. Porque depois que você sabe qual conta fazer, o problema fica fácil. O que é o momento de força em relação ao eixo? Nós já calculamos hoje. Então, por exemplo, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um vetor unitário na direção e sentido de AE, não vou? Certo? Eu vou precisar de um vetor unitário na direção e sentido de CF. É CF ou FC? CF, né? Tá puxando para cá, não tá? Eu já sei achar esses vetores unitários na direção e sentido. Eu achei a aula passada. Vou precisar de um vetor unitário na direção da força de 100 newtons? Eu nem preciso calcular, porque ele está paralelo a Y, não está? Eu vou precisar de um sistema de eixos, não vou? A origem é aonde? Eu posso colocar a origem aqui atrás, ó. Criar um ponto O aqui. Esse aqui vai ser X. Esse aqui vai ser Y. Esse aqui vai ser Z. Eu coloquei os sentidos positivos das convenções que nós usamos em álgebra, em matemática. Porque aí quando eu fizer aqueles produtos, aqueles determinantes, vai dar o sinal certinho. Então, eu já sei qual conta fazer. Primeiro eu vou calcular o momento dessa força aqui em relação ao eixo AE. É um eixo imaginário até, ele nem está no... Outro é o momento dessa força daqui em relação ao mesmo eixo AE. Vou calcular os dois momentos. Quando eu somar, a soma tem que dar quanto? Por quê? Porque está em equilíbrio. Agora ficou claro, né? Qual conta que eu vou fazer? Antes não estava. Antes eu passasse esse problema aqui para vocês, né? Tirasse o pessoal do semestre passado aqui, deixar só quem está vendo isso aqui pela primeira vez. Está vendo pela primeira vez, depois da primeira parte da aula, resolve para mim. Né? Em 20 anos, só um cara resolveu. Eu não sei se ele tinha feito outro curso antes, assim, mas vendo pela primeira vez, em 20 anos de mecânica, só um cara resolveu isso aqui. Porque o que era resolver? Saber qual conta fazer. Saber qual conta fazer. Porque aí, o momento dessa força, mais o momento dessa força aqui, tem que dar zero. Agora está fácil. Agora é trabalho braçal. Certo? Então vamos lá para esse trabalho aqui. Primeira coisa, eu vou precisar do eixo CF, do eixo AE. Então vamos pegar as coordenadas de A, E, C, F. Certo? Então eu vou pegar aqui as coordenadas dos pontos. Ponto A, esse ponto aqui, X, 0, Y, 0, Z, 400. Ponto E, esse aqui, X, 600, Y, 300, Z, 0. Ponto C, esse aqui, X, eu tinha colocado 300, né? X, 300, Y,
300. Z, 400. Ponto F, esse ponto aqui, X, 50, certo? Essa distância aqui. Y, 250. Z, 0. Ele está no plano aqui, né? Z é 0. Uma vez que eu fiz isso, eu posso pegar as direções que eu vou precisar. A, E, C, F. Eu vou fazer dx, dy, dz, d. Vou colocar aqui para baixo, né? Não sei se vocês perceberam, mas nós continuamos trabalhando muito com matrizes, né? Lembram lá do... E aqui eu vou colocar lambda x, lambda y, lambda z, AE e CF. Agora é sair fazendo as contas. Então, dx, A para E, 600, 300 e menos 400. C para F, menos 250, menos 50, menos 400. Agora vocês vão dizer para mim esses dois valores daqui. 781, 0,25. E esse aqui? Tem mais gente conferindo aí, né? 474, 342. Então mais gente faz, confere também, porque se deu diferença, agora é a hora de falar, né? Quando eu estiver lá no final do exercício, você chegar aqui e dizer que isso não era aqui, aí não adianta. Uma vez que eu calculei isso, eu vou calcular os cossenos diretores, né? Aqui vai ser 0, quanto? 7. Aqui vai ser 0,384. E aqui vai ser menos 0,512. CF vai ser esse dividido por esse aqui, menos 0,527, menos 0, que vai dar 0 também, né? 105. Menos 0,105. E aqui é menos 843. Bom, já peguei os cossenos diretores que eu precisava. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é calcular o momento da força de 100 em relação ao eixo AE. O momento da força de 100 em relação ao eixo AE vai ser um determinante. O que vem na primeira linha de determinante? Vem os cossenos diretores do vetor unitário da direção em relação ao qual eu estou calculando o momento, não é? Qual que é a direção? AE. Então está aqui. 0,768, 0,384, menos 0,512. Na segunda linha vem o vetor posição. O vetor posição, repetindo, ele tem origem aonde?
Eu estou calculando o momento de força em relação a eixo. Força em relação a eixo. A origem do vetor posição vai ficar onde? Qualquer ponto do eixo. E a extremidade no ponto de aplicação da força. Né? A força que está num ponto A, B, C, F, vou botar aqui G. A força que está nesse ponto G aqui. Esse vetor posição pode ficar em qualquer ponto do eixo. Entre A e E, posso escolher qualquer ponto. Qual ponto vocês, engenheiros inteligentes, que não querem ficar fazendo muito conta, escolheriam agora? É lógico que é o ponto E. Se eu colocar no E, vai ter 2 zeros. A diferença em Y dá 0. A diferença em X dá 0. Só vai ter diferença em Z. Lógico que eu vou botar no ponto... Vou botar a origem no ponto E. 2 zeros. Né? Eu tenho 3 coisas. 2 são zeros. Se o terceiro der zero, não existe. Não tá lá. Então, eu vou botar no ponto E. Então, a origem é em qualquer ponto do eixo. Eu acabei de analisar que o ponto E é o mais vantajoso. Né? Que o ponto E é o mais vantajoso. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. G. Esse aqui é o vetor posição. G. Eu não peguei as coordenadas desse ponto G, né? Vamos pegar aqui. Quais são as coordenadas do ponto G? X, 600. Y, 300. E Z? 350. Então vai ser de E para G. De E para G, fica 600 menos 600, 0. 300 menos 300, 0. Então fica 0, 0. Maravilha, ó. 2 zeros. A melhor coisa que podia acontecer. 2 zeros. E a última linha, quem que vem? Vem o vetor força. Qual que é o vetor força? 0i menos 100j, 0k. Vem 0 menos 100 e 0. Quando eu fizer isso, eu calculei o momento da força 100 em torno do eixo AE. As HPs, elas calculam o determinante direto aí, para quem tem, né? Para quem não tem, aí vai de Cássio mesmo, né? Quanto que dá isso aqui? Vamos fazer as coisinhas aqui, ó. Não é muita conta para fazer não, ó. Vou só repetir aqui o jeito tradicional. 768 0384. Que é 0 e 0, 0 e menos 100. Quem souber fazer no HP, faz aí para comparar. Esse aqui dá 0, esse aqui dá 0, esse aqui dá 0. Né? Vamos fazer a volta. A volta é 0, esse aqui não deu 0, e esse aqui deu 0. Só sobrou esse aqui. Como a volta é negativa e tem um menos aqui, vai dar positivo. 100 vezes 350, né? Vezes 0,768. Então, o momento da força de 100 em torno de AE é quanto? 26.880? Vírgula nada? Certinho? Newton vezes milímetro, né? Isso aqui é o torque, porque o momento de força em relação ao eixo é torque. 26.880. Agora eu vou calcular o momento da força CF em relação ao mesmo eixo AE. Vou colocar aqui, ó. Momento
da força CF em relação ao mesmo eixo AE. Vai ser um determinante também. Quem vem na primeira linha do determinante? Os cossenos diretores de quem? Os cossenos diretores de quem? Os cossenos diretores de quem, gente? Não tem 30 segundos que eu falei. Isso. 2 vale-pontos para você. Os cossenos diretores na mesma direção e sentido do eixo em relação ao qual eu estou calculando o momento. Quais são? 0, 768, não é o eixo AE? 0, 384 e menos 0, é menos, né? Menos 0, 512. Quem vem na segunda linha? O vetor posição. O vetor posição vai ter origem em qualquer ponto do eixo. E extremidade no ponto C. No ponto C, porque é lá que eu estou aplicando a força. Se ele pode ter origem em qualquer ponto do eixo e extremidade no ponto C, que ponto que eu vou escolher? D não está no eixo. Também não está no eixo. O eixo é AE. A para E. B está fora do eixo. Que ponto que eu vou escolher? O A tem o mesmo X. O Y diferente. Não, o A e o C tem o mesmo Z. X diferente e Y diferente. Dá um zero só. Vou escolher o ponto E. Tem o mesmo Y. O X vai ser diferente, né? E o Z vai ser diferente. Então, tanto faz A como E. Vou colocar o ponto A. Né? Vai ser AC. AC. Se A de A para C, C menos A. Vai ser 300, 300 e 0. 300, 300 e 0. Quem que vem na última linha? A força. Eu sei a intensidade da força, mas eu sei a direção e sentido. Né? Já acabei. Tá aqui, ó. Vai ser menos 0,527. Menos 0,527. Vezes FCF, que eu não sei quanto é. Que é a intensidade dela, não é? Menos 0,105 vezes FCF. Eu não sei a intensidade. Menos 0,843, menos 0,843 vezes FCF, que eu não sei a intensidade. E aí eu vou ter que calcular o determinante. Vamos colocar aqui no jeito tradicional, ou quem tem aí HP já calcula o determinante direto. FCF e menos 0,105 FCF. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vamos lá. Esse aqui não dá 0. Esse aqui dá 0. E esse aqui não dá 0. Voltando. Né? Esse aqui não dá 0. Esse aqui dá 0. E esse aqui não dá 0. Vou ter 4 coisas aí para somar. Certo? Vai ser tudo em função de FCF, não vai? Então vou botar em evidência aqui. Primeira conta que eu tenho que fazer é 0,768 vezes 300 vezes menos 0,843. Dá quanto? 194, 227.
negativo, né? Mais alguém fez aí? Deu o mesmo valor? A segunda conta que eu vou fazer é menos zero. Menos com menos vai dar mais, certo? Então, 0,512 vezes 300 vezes 0,105. 1628. Mais 16, 121? 8. Ok. Essas duas para lá já foram, né? A volta. A volta é negativo, mas como esse é negativo, vai dar positivo. Então é 0,384 vezes 300 vezes 0,843. 97, 113. 97, 114. 114. Não vou mais explicar o que é dígito significativo essa altura do campeonato, né? A última conta, menos com menos dá mais, mas como está voltando é negativo. 0,512 vezes 300 vezes 0,527. 80, 947. Tudo isso aqui vezes FCF, não é? Quanto que dá essa conta aí? Deu menos? Menos 161, 932 vezes FCF. Esse é o momento da força FCF em relação ao eixo AE. Quando eu somar os dois momentos, tem que dar quanto? Então vamos somar? Fica com 26.880 mais menos 161,932 FCF. A soma disso aqui tem que dar um torque de quanto? 0. Ou seja, FCF é igual a 26.880 dividido por 161,932. 165,996 newtons. Essa é a força que está atuando no cabo. Praticamente 166 newtons. Certo? Depois que eu descubro qual conta fazer, é fácil, não é? Ah, pode ser que eu erre lá na hora de digitar a calculadora, mas isso aí é outro problema. Se você errar, você vai dançar igual. Mas pelo menos você sabe. Opa, a pior coisa que tem é você nem saber o que foi que você errou. Ou igual um aluno meu me falava assim, professor, esse problema eu não dou conta nem de errar. Traduzindo, o que ele estava dizendo? Ele não sabia nem qual conta fazer. Eu não dou conta nem de errar, eu entendi, eu achei engraçado, mas depois eu entendi. Ele está falando para mim assim, eu não sei nem que conta que eu vou fazer aí, para que eu possa errar uma conta, eu não sei nem qual conta que eu vou fazer. Saber qual conta fazer continua sendo difícil do nosso curso. O problema está aí, equilíbrio de corpo rígido. Né? Na aula que vem, nós vamos ver casos particulares de equilíbrio de corpo rígido, né? Sistemas coplanares e sistemas de forças paralelas. O que é o sistema coplanar? Todas as forças estão no mesmo plano. Não é esse caso aqui. Esse aqui é o caso geral. As forças estão em qualquer direção, as forças não estão paralelas entre si. Esse é o caso geral, é o caso mais complexo que se pode ter de equilíbrio de corpo rígido. Né? É simplesinho de fazer, né? A gente pode fazer um monte de coisa com isso aqui. Isso aqui é o caso equilíbrio de corpo rígido mais geral. O que eu preciso saber disso? Identificar os apoios. Por exemplo, se ao invés de colocar esse rolon aqui,
eu furasse e amarrasse esse cano, dava para fazer do jeito que eu fiz? Não dava. Porque o giro já não ia existir. Certo? Então, vai depender das... Isso aqui a gente chama de condição de contorno. Vai depender de como que o elemento, como que o corpo vai estar apoiado. Como ele estava apoiado sobre esse tipo de apoio aqui, aí eu pude fazer isso. Mas se esse apoio aqui, eu simplesmente mudar, por exemplo, eu engastar ele aqui, aí já não dá para fazer o que eu estava fazendo. Eu vou ter que usar outro jeito de resolver. Certo? Tem que usar outro jeito de resolver. Mas esse aqui é o sistema mais geral e abrangente que pode ter de corpo rígido. Ó, essa força está nessa direção aqui, a outra força está na outra, elas não estão no mesmo plano, o corpo é tridimensional, eu tenho que analisar os apoios em 3 dimensões. Esse aqui é o caso mais geral. Só que alguns casos particulares se repetem tanto que vale a pena estudar o caso particular. Por exemplo, forças coplanares. Corpo rígido com forças coplanares, ele é extremamente usado em isostática. Isostática é uma disciplina que vocês vão ver semestre que vem, se passarem em mecânica. Né? Algum momento vocês vão ver isostática. Então, lá em isostática, quando eu vou calcular reação de apoio, eu vou usar equilíbrio de corpo rígido em sistema coplanar. Todas as forças estão no mesmo plano. Para entender centroide, por exemplo, que é uma coisa que nós vamos ver no nosso próprio curso de mecânica, sistema de forças paralelas. Se eu entendo que é sistema de forças paralelas, que é um caso particular do equilíbrio de corpo rígido, aí eu vou entender facilmente o conceito de centroide. Vou saber qual conta fazer. Depois é só fazer conta, pega HP, se HP faz o determinante direto, aí é tranquilo. Né? Vocês já sabem como que acha um vetor unitário na direção e sentido, você já sabe como é que acha a força, se eu tenho intensidade e o vetor unitário, tudo isso vocês já sabem fazer, todas essas contas vocês já sabem fazer. O negócio é montar. Se tem um problema, uma caixa de ferramentas. Aí você olhou para o problema, olhou para as ferramentas. O que você pega primeiro? Não adianta querer, sei lá, você vai quebrar pedra com chave de fenda. Não vai dar certo. Pega um martelo, uma marreta. Dependendo do problema, você tem uma ferramenta. E a técnica computacional que você vai usar? Vai fazer na mão? Vai fazer com a Cássio? Vai fazer com a HP, que é uma calculadora programável? Consultoria grátis para vocês. Faça com HP. Por quê? Você pode... Assim, mas não confie, assim. Porque se der errado, não foi a HP que errou, foi você que errou. Certo? A HP é muito rápido. O problema das coisas rápidas é que você, às vezes, não confere. Ok? Mas faça com HP porque você pode... Você faz muito mais rápido. Ou com qualquer outra calculadora programável. Não ganha nada da HP para fazer propaganda, mas... Acho que não tem outra aqui. Tem umas da Texas, mas eu nunca vi assim... Tem uma da Cássio. A Cássio? Tem programável? Então tem aí outras opções. Então você vai a ferramenta computacional para resolver, aí você escolhe qual é a sua. Eu não tenho HP, então faz de Cássio mesmo, faz com que você, ou pede emprestado, né? Ou financia um HP aí, compra. Vale a pena investir nisso agora, eu repito, vale a pena investir nessa ferramenta. Agora que você está no terceiro período, vale a pena investir. Você vai ter muito proveito com ela. Agora, se não tiver condição, aí é igual ao mercado, você se vira. Tudo bem? Então por hoje é só. A gente, semana que vem, vamos ver os casos particulares
de sistema de força. Semana que vem é feriado. Próxima aula. Né? Na próxima aula nós já vamos fechar a matéria da primeira VA, da primeira prova. Já. O ritmo aqui é outro, né? Na próxima aula, depois do carnaval, né? Juízo aí, pessoal de Campos Belos e